todos, todas, todes. Meu nome é Fabiana Jardim, eu sou professora da Faculdade de Educação da USP e atualmente a presidente da comissão de pesquisa da faculdade. E eu gostaria de começar esse vídeo desejando que vocês que assistem estejam bem e com saúde na medida do que é possível nesses tempos que a gente está vivendo, no contexto dessa pandemia, todas as consequências que ela tem trazido em termos das vidas perdidas, das mudanças na nossa rotina, todos os cuidados que a gente passou a incorporar no nosso cotidiano, conosco e com os outros, e também todas as mudanças que isso trouxe para aquilo que a gente entendia como, né, o normal, aquilo que era conhecido, né? Então eu espero que vocês estejam bem na medida do possível. E justamente por conta desse contexto, esse ano a Feira USP As Profissões, ela vai acontecer desse modo, né, à distância, com possibilidade, né, de visitas ao campus, mas, enfim, de uma forma diferente do que aquilo que costuma acontecer, né? E por um lado é uma pena, porque uma das coisas mais gostosas da feira é a possibilidade de conversar, de trocar, de se perder naqueles corredores cheios de gente e, portanto, topar, né? Seja com um curso que a gente nem sabia que existia, a possibilidade de conversar não só com professores, né? Mas também com funcionários, com estudantes, né? Que certamente tem uma perspectiva para contar sobre os cursos, sobre a experiência universitária distinta do que nós professores, né? Por outro lado, essa é a forma possível para a gente evitar as aglomerações e, portanto, nos cuidarmos, né? E ainda bem que existem essas outras formas, né? Essas outras janelinhas, essas outras brechinhas aí para a gente continuar podendo, pelo menos, manter alguma atividade, né, relacionada à feira. Se você chegou até esse vídeo, talvez você esteja navegando, né, pelas atividades da Faculdade de Educação e já deve, então, ter tido, né, a informação de que na faculdade a gente recebe tantos estudantes, né, do curso de Pedagogia, que são aqueles e aquelas, né, que estão se formando para trabalhar na área da educação infantil e do ensino fundamental 1, mas não só, porque enfim, cada vez mais a gente tem, né, disseminado pela sociedade espaços educacionais, espaços de formação, educação continuada, sejam eles formais ou informais. Então, de fato, é preciso reconhecer que o campo de atuação, né, de quem se forma em pedagogia, ele está também para além da escola, embora a escola ainda seja, né, um espaço privilegiado, né, que recebe a maior parte dos nossos estudantes. Então, na faculdade a gente recebe tanto os alunos do curso de pedagogia quanto do curso de todas as licenciaturas da USP, né? Então, da matemática, da química, das letras, da história, da filosofia, da biologia, das ciências sociais, das artes cênicas, né? Então, a FEUSP às vezes a gente brinca que é um dos poucos espaços em que a universidade ainda tem essa dimensão universitária, né, de reunir pessoas de diferentes cursos, né, e nas licenciaturas então se formam aqueles que vão poder atuar com o Fundamental 2 e ensino médio, mas de novo não só, porque são muitos os espaços educativos, né, que estão disponíveis, né, para atuação de licenciados, né. Bom, então, se você provavelmente já está sabendo disso, mas eu tô aqui para conversar um pouco, né? Conversar sozinha, mas para dizer para vocês um pouco desse lugar que é a comissão de pesquisa, né? A comissão de pesquisa, ela cuida, né, de alguns programas, né? E é por isso que eu tô aqui para falar. Não, né, acabei de falar que vai se ampliando as possibilidades de atuação dos licenciados, tanto da pedagogia quanto das demais licenciaturas, mas também uma trilha possível de atuação profissional é a pesquisa, né, científica, né, é uma trajetória acadêmica, né.
Muitas vezes quando a gente fala de pesquisadores, né, ou de carreira nas ciências, a gente acaba pensando em laboratório, equipamento, experimento, né, tem esse imaginário, né, do cientista de jaleco fazendo experiências em laboratório, mas a verdade é que o campo, né, da pesquisa científica, ele é muito variado, e as ciências humanas e sociais, né, nos quais a educação, né, a pesquisa educacional está incluída, também tem no seu conjunto de práticas, de métodos e de temas de investigação consolidados. E por isso que é na comissão que a gente cuida, né, do programa institucional de iniciação científica. Como o nome indica, né, é um programa que visa garantir primeiras experiências com a pesquisa científica por parte de estudantes de graduação. Talvez até, né, existe também um programa de pré-iniciação científica voltado a estudantes de ensino médio. Nesse momento na Faculdade de Educação a gente não tem nenhum projeto, mas a gente já teve em outros momentos, né, então também é uma forma, né, de já desde o ensino médio ir introduzindo, né, os estudantes, né, nas práticas no método científico, mas aqui eu estou conversando mais sobre a iniciação científica já no âmbito da graduação. Bom, a iniciação científica, ela consiste, né, ela pode ser tanto a partir da sua participação num projeto de um professor, né, um projeto já existente, um projeto mais amplo, quanto pode ser realizada a partir de um projeto de pesquisa que você mesmo proponha, né? Nos dois casos isso significa, né, o acompanhamento de um docente, né, de um orientador. Então, a pesquisa ela dura no mínimo 12 meses, porque a carga horária mínima, né, é de 40 horas por mês, né? Então, para que exista, né, a certificação ao final, no mínimo são 12 meses, e ao longo desse tempo é preciso entregar um relatório parcial, um relatório final, onde se registra, né, aquilo que se realizou, as atividades, as dificuldades encontradas, o que deu certo, o que não deu, porque o projeto ele é justamente, né, uma pergunta, né, que a gente faz seja para os documentos, seja para observação, seja para teoria, e ao longo do tempo, né, essa pergunta ela pode ser respondida, ou a gente pode perceber que ela enfim, o que a gente consegue entender com ela um pouco diferente, enfim. Então, faz parte do processo da investigação científica encontrar respostas que a gente não havia imaginado, ou descobrir que a nossa pergunta não fazia tanto sentido quanto a gente achava no começo, né? Então, essa possibilidade da gente terminar a pesquisa pensando de uma forma diferente, né, daquilo que a gente começou, é justamente, né, aquilo que é interessante no desenvolvimento de uma pesquisa. Bom, então, além desses relatórios, né, também é preciso apresentar os resultados num evento, né, científico, que na USP ocorre já há muitos anos, né, que é o Simpósio Internacional de Iniciação Científica, né, que agora constitui de 2 etapas, e aí esse também é um treino interessante, né, preparar a pesquisa para apresentar num curto espaço de tempo, ou transformar num pôster. Então, todas essas experiências, né, desde a escrita do projeto, na qual é preciso definir um tema, um projeto de pesquisa, olhar o que já foi produzido a esse respeito, propor, né, um conjunto de procedimentos, né, para tentar responder a esses objetivos, realizar a pesquisa, seja ela, né, de que forma, né, documental, por exemplo, um projeto que investigue metodologias de ensino na escola, né, a proposição, a experimentação disso, conversa com professores, entrevistas, né, uma série de possibilidades, né, de técnicas, né, e métodos de desenvolvimento, né, da investigação. Então, todas essas experiências, além delas serem interessantes, mesmo para quem está fazendo a graduação, mas não pensa em seguir uma carreira científica depois, né, uma carreira acadêmica,
elas são interessantes porque elas acabam ensinando a gente a ler um texto de uma forma interessada, então elas também ajudam a, às vezes, dar outros sentidos, né, para o próprio processo de formação, né, as disciplinas. Então, essas experiências, elas ajudam desde, né, elas ajudam não, né, elas são interessantes mesmo para quem não está querendo desenvolver, né, uma carreira científica, embora no caso de formação de professores a gente poderia dizer que a pesquisa constante, né, ela faz parte inclusive da nossa própria identidade profissional, então ela é interessante, né, de todo modo. Mas a gente sabe, fazendo pesquisas, né, e acompanhando estudos sobre o perfil de estudantes de pós-graduação, que no caso do nosso programa de pós-graduação em educação, por exemplo, mais de 1/3 dos nossos alunos de pós-graduação fizeram, seja a iniciação científica, seja o TCC, né, então o trabalho de conclusão de curso. Então a gente percebe que essa experiência de propor um problema, fazer um trabalho de investigação, escrever, vai possibilitando uma maturidade que já é muito importante para aqueles que desejam seguir uma carreira acadêmica. Tem questões aí que são importantes, né, enfim, que a gente pode chamar atenção, porque as bolsas de iniciação, elas têm sido escassas, o valor delas é baixo, né, em torno de R$400 hoje, e isso significa que nem o estudante trabalhador, né, quem depende do trabalho para poder sobreviver, pagar as contas, acaba não necessariamente, enfim, não consegue viver com esse valor e acaba tendo que ou abrir mão de fazer a iniciação ou acumulando, né, a iniciação científica sem bolsa, com trabalho, né. Então a gente sabe que tem aí questões de desigualdade, né, envolvidas, mas de todo modo é uma experiência que faz diferença depois, né, para formação e principalmente para quem pensa em fazer uma pós-graduação. Bom, o campo da pesquisa educacional ele é bastante amplo, né, do ponto de vista dos temas, dos procedimentos, dos métodos, né, enfim, desde metodologias qualitativas até metodologias quantitativas, desde trabalhos documentais até trabalhos, né, com entrevistas ou observação. A gente tem estudos na área da didática, das metodologias de ensino, formação de professores, políticas educacionais, economia, gestão escolar, psicologia, filosofia, história, sociologia da educação, psicanálise, enfim. E além da escola, né, são vários os espaços educativos, formais ou não, né? Então, diferentes ações nas redes públicas, prisões, bibliotecas, ocupações urbanas, centros culturais, museus. E a gente poderia dizer que no contexto brasileiro, não tem dúvida de que o tema da desigualdade de acesso e sucesso escolar, ele é continuamente relevante e ele continua a provocar, né, o pensamento, a prática intelectual comprometida com uma sociedade mais justa. Bom, acho que finalizando, né, já está ficando bastante longo já, mas ao longo do curso acho que é importante dizer que você pode ir identificando as disciplinas, os temas, os autores que falam mais diretamente com você, e aí, né, isso possibilita ir se aproximando de um professor, de um grupo de estudo, e desse modo, né, ir se apropriando dessa linguagem científica, né, a leitura, a escrita acadêmica, a metodologia, e eu acho que uma coisa importante também, ainda ligada, de algum modo, né, à possibilidade da iniciação científica, é lembrar que a universidade, ela é um espaço de formação profissional, mas o interesse dela justamente está nas diferentes oportunidades que ela abre, né, e aí não só, então, né, a possibilidade de uma experiência, né, de pesquisa, mas também a possibilidade de cursar disciplinas fora da sua unidade, né, e aí, então, conviver com esses diferentes modos de pensar e produzir ciência, né, o reconhecimento da pluralidade de temas, de perspectivas, de epistemologias, enfim,
né? E eu acho que isso faz também não só um bom pesquisador, mas um bom cidadão, né? No sentido de que a gente está num contexto em que essas disputas, né, em torno da metodologia científica ou da verdade produzida pela ciência, ela está aí em disputa, né? Existe um tensionamento em relação a isso. Então, acho que ainda que, mesmo para quem queira seguir a carreira acadêmica, né, a iniciação científica ela já vai apontando, né, de algum modo, para uma definição de tema, um recorte, né, uma especialização de algum modo, a experiência universitária ela traz a possibilidade desse convívio com essa pluralidade, né, e portanto nos ajuda a sempre reconhecer que as escolhas que a gente faz na hora de propor uma pesquisa são escolhas, né, o que significa deixar coisas de fora, né, e ver algumas coisas, né, existem sempre ganhos e perdas, e o importante é a gente não perder isso de vista, né, para, de fato, estar de acordo, né, com princípios da metodologia científica. E aí, para finalizar, né, se toda essa conversa sobre iniciação científica, né, te deixou interessado, né, não só no curso de pedagogia, né, mas ou outras licenciaturas, mas, né, como uma possibilidade, vou deixar aqui alguns links para que você possa conhecer um pouco das pesquisas desenvolvidas na FEUSP. Então, informações sobre os grupos de pesquisa que hoje estão em funcionamento, e a série Iniciação Científica, que reúne, né, os relatórios finais que foram indicados para publicação, né, de pesquisas desenvolvidas aqui na nossa unidade, e o guia elaborado pela Pró-Reitoria de Pesquisa para aqueles que desejam fazer uma iniciação científica. É isso, espero que apesar desse distanciamento, vocês possam estar tendo aí algumas informações sobre os cursos e sobre as possibilidades de graduação na Universidade de São Paulo. Um abraço e até algum momento.